Bom dia, irmãos. Bom dia. Achei que não era um bom dia, não. Ué. Ainda mais que a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã. É mais que um bom dia, né? Então que a graça e a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus encontre cada um dos irmãos. Bom, se você está aqui nessa manhã, se você pode respirar, se você pode ou pôde cantar, é porque de fato a misericórdia de Deus te alcançou. Se você levantou nesta manhã e está aqui, é porque a misericórdia do Senhor te alcançou. Diante disso, eu convido os irmãos a abrirem o Salmo 57, o verso 1. Salmo 57, verso 1. Para facilitar, o Salmo está entre Gênesis e Apocalipse. Aí fica mais tranquilo para vocês, né? Encontrarem aí. E para facilitar, o Salmo está no Antigo Testamento, viu, gente? Facilitou, não facilitou? Salmo 57, verso 1. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Deus, mais uma vez nos achegamos diante de ti, carentes, ó Deus, da sua graça, da sua misericórdia. Pedimos que o Senhor, nesse instante, venha nos abençoar e que a palavra do Senhor, Deus, venha achar lugar em nossos corações, em nossa mente, e que, de fato, Deus, ela venha estar guardada, selada, e como servos do Senhor, filhos do Senhor, possamos praticá-las. Em nome de Jesus. Amém. Bom, no nosso mês nós iremos refletir, de fato, sobre os atributos de Deus, em especial nesta manhã, a misericórdia de Deus. Falar sobre atributos é a mesma coisa que falar da essência de quem Deus é. Se eu digo Deus é amor, Deus não tem só o amor. Ele é o próprio amor. Se eu digo Deus é justo, Ele não só tem a justiça, mas Ele é a própria justiça. Se eu digo que Ele tem misericórdia, é porque de fato Ele é a própria misericórdia. E existem dois tipos de atributos: o atributo comunicável e o não incomunicáveis ou incomunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles que, como eu e você, no dia que Deus nos fez a nós, semelhante a Ele, herdamos algumas características ou alguns atributos do próprio Deus. Por isso, atributos comunicáveis. E aqueles incomunicáveis são aqueles que pertencem tão somente a Deus. Quem Ele é, a sua divindade. Por exemplo, Deus é eterno. Eu e você, nós não somos eternos. Deus, na sua soberania, nos formou com a sua imagem e semelhança e colocou em nós alguns atributos que pertencem a Ele. Por isso, de fato, eu e você podemos dizer que somos parecidos, semelhante a Ele, pelo fato de termos herdado algumas essências dele. Uma dessas essências, bondade, misericórdia, nós herdamos de Deus esses atributos. Mas para entendermos essa situação, primeiro, justiça, misericórdia e graça, se nós olharmos direitinho, nós vamos até meio que confundi-las, achando que justiça, graça e misericórdia são quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Justiça é uma coisa, misericórdia é uma coisa e graça é outra coisa. Justiça, por exemplo, é receber o que nós merecemos. Se Deus aplicasse em nós agora a justiça dele, que é perfeita, sobre mim e você, não restaria nenhum aqui na igreja. Porque o que eu e você merecemos é a morte, é a condenação eterna. É o pecado que nós cometemos, e o fato de termos cometido o pecado, e nós sabemos que o salário do pecado é a morte, então o que Deus deveria fazer agora, imediatamente a mim e a você, era nos destruir. Porque justiça é aquilo que merecemos. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos. Porque o que você e eu merecemos é a condenação. Então, quando Deus exerce em nós, aplica em nós a sua misericórdia, Ele não nos dá aquilo que merecemos. Ele tem misericórdia.
Se não fosse a misericórdia dele, eu e você de fato nem existiríamos. Então, justiça é receber o que nós merecemos. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos. E graça? Graça é receber aquilo que não merecemos. Ou seja, a vida eterna, a salvação que Cristo nos deu, é porque Ele conquistou na cruz, é porque Ele venceu, é que nós podemos ser chamados de filhos de Deus e sermos justificados perante Deus. E assim, quando Deus olhar para nós, a ira dele não cairia sobre nós, mas sim sobre o seu Filho. Então isso é graça. Salvação imerecida. Eu e você, nós não merecíamos, mas Deus, com a sua misericórdia, resolveu nos dar. Então, justiça é receber o que merecemos, misericórdia é não receber aquilo que merecemos, e graça é receber aquilo que merecemos. E diante disso, a misericórdia de Deus, ela superabundou em nossas vidas. Devemos entender que a misericórdia de Deus é a sua compaixão ativa para com sua criação, em resposta ao sofrimento e culpa de ambos produtos da queda. Antes da queda, Deus não haveria necessidade de exercer a sua misericórdia, porque até então Adão e Eva não tinham pecado. Então não havia necessidade de Deus, como a sua essência de misericordioso, exercer naquele instante, porque Adão e Eva até então foram feitos perfeitos, sem pecado, viviam ali no jardim do Éden. Adão, todas as manhãs, cultivava o jardim, então não havia necessidade. Então o fato de Adão e Eva terem pecado lá no jardim do Éden, terem ouvido ali a voz da serpente e cedido os desejos de comer daquele fruto, aí então a misericórdia de Deus começou a ser exercida. Porque o que ele disse para Adão e Eva? Se vocês comerem dessa árvore, do fruto, certamente vocês vão o quê? Morrer. Não era essa o contrato ali do pacto que Deus havia feito com Adão e Eva? Se vocês comerem, vocês podem comer de tudo. Tudo que está aqui no jardim é feito para vocês se alimentarem, mas dessa árvore que vocês não vão comer. No dia que vocês comerem, certamente vão morrer. Então, a partir desse momento, a partir dessa fala de Deus a Adão e Eva, a misericórdia de Deus começou então a ser exercida. Porque Adão e Eva pecaram, ouviram a voz da serpente, cederam o desejo e comeram. E aí então o pecado adentrou no mundo. E consequentemente, o que deveria ter acontecido? Deus deveria ter matado Adão e Eva naquele mesmo instante. Ter falado, olha, como eu falei para vocês não comerem, e vocês desobedeceram, e como consequência disso é a morte, então a partir de agora vocês estão mortos. Você e eu que lemos aqui a Bíblia, vemos aqui em Gênesis, foi isso que aconteceu? Não. Apesar que mais para frente vocês vão perceber que Adão e Eva vão morrer. E todos, a sua descendência que vieram depois dele, vão um dia encontrar a morte. Isso é fato. Mas o fato de Deus ter providenciado o descendente que viria, esmagaria a cabeça da serpente, ali apareceu o atributo de Deus, a misericórdia. Deus então teve compaixão. Deus então teve misericórdia. Então a misericórdia, ela é fruto da situação de que Adão e Eva pecaram. E por isso Deus precisou então estender a sua misericórdia e a desenvolver ela ali através deles. Então devemos entender que primeiro a misericórdia de Deus é a compaixão do próprio Deus para o seu povo mediante a queda. Porque sem a queda não haveria necessidade de Deus expressar a sua misericórdia, porque nós não haveríamos de ter pecado. O Salmo 145, verso 9, diz assim: o Senhor é bom para todos, e as suas eternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Deus é infinitamente misericordioso. Ele exerce a sua misericórdia conforme Ele quer, do jeito que Ele quer e para quem Ele quer. Ou seja, Ele é tão misericordioso que Ele vai exercer conforme a sua vontade, sobre a minha vida, sobre a vida daquelas outras pessoas. E aí, às vezes, a gente até começa assim, Senhor, mas o Senhor é tão injusto, né? Aquelas pessoas que nem te servem,
nem vêm à igreja, nem leem a Bíblia, e tudo está certo para eles? O Senhor não está sendo justo, não está sendo misericordioso, o Senhor não está sendo justo. E aí, às vezes, nós confundimos essas coisas. Porque Deus, Ele é misericordioso com quem Ele houver prover ser misericordioso. Ou seja, Ele é tão misericordioso aos pecadores, quanto aos santos também. Quanto a mim e a você. Então, a mesma misericórdia que Ele exerce em mim, Ele vai exercer também sobre as outras pessoas. Então, Ele vai escolher de maneira que Ele vai exercer, então, a sua misericórdia. Romanos 9, 15, vai dizer para a gente o seguinte: Ele não é obrigado a demonstrar misericórdia a ninguém. De fato, se Deus falasse, olha, a partir de hoje eu não quero demonstrar misericórdia a esse povo miserável, pecador, não quero mais. Ele pode, porque Ele é Deus. Mas por amor à sua palavra, por amor a nós, Ele então decide expressar a sua misericórdia sobre nossas vidas. E apesar de muitos dizerem assim, o Antigo Testamento mostra um Deus impiedoso, um Deus que destrói, um Deus que mata, um Deus de guerra, um Deus que manda exércitos a nações e destruírem, um Deus que manda escravizar. Mas se nós olharmos direitinho, o Antigo Testamento fala 4 vezes mais sobre misericórdia do que o Novo Testamento. O Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, vai mostrar um Deus tão misericordioso, mas tão misericordioso, que cuidou do seu povo. Apesar de Adão e Eva terem pecado, apesar de Deus ter preservado um povo para si, esse povo que Ele preservou, pecou contra Ele e Ele teve mesmo assim a misericórdia sobre esse povo. Então o Antigo Testamento demonstra 4 vezes mais a misericórdia de Deus, fala mais vezes do que o próprio Novo Testamento. Exemplo disso, Êxodo 34, versos de 6 a 7, diz assim: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, longânimo e abundante em bondade e verdade, guardando misericórdia para milhares, perdoando iniquidade, transgressão e pecado. Deuteronômio 7, 9 diz assim: portanto, sabei que o Senhor vosso Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por 1000 gerações, com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. O nosso Deus, Ele é misericordioso. Salmo 25, 10 diz: todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto, os seus testemunhos. Salmo 86, 15: mas tu, Senhor, és Deus, cheio de compaixão e gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. O Salmo 89, 14: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante de ti. Ou seja, o Antigo Testamento está explícito aqui esse atributo de um Deus misericordioso. Agora, como eu e você devemos refletir a misericórdia de Deus? Como eu e você, mediante a um Deus que é misericordioso, um Deus que me regenerou, que me resgatou, que me deu nova vida e me transformou, como agora nós, como cristãos, podemos refletir a misericórdia de Deus? Observemos aqui os versículos que lemos. O salmista, ele não cansa de falar sobre esse Deus misericordioso, sobre o Deus que cuidou do povo dele, o Deus que cuidou dele nas batalhas, o Deus que entregou Golias em suas mãos, o Deus que tem por toda a eternidade controlando a história. Então o salmista aqui, irmãos, ele não cansa de falar sobre esse Deus misericordioso. Nós que fomos alcançados, nós devemos falar desse Deus. Nós devemos viver como esse Deus quer que vivemos aqui na terra. Então, por que então o salmista não para de falar? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5,18 diz isso. Então devemos ficar bastante atentos quanto a essas coisas. E muitas das vezes nós até murmuramos contra Deus quando acontece alguma coisa e esquecemos que a misericórdia dele nos alcançou. Quando vem tribulações, quando vem angústias, quando vem as tempestades, nós achamos que Deus não está sendo misericordioso. Mas o fato de você passar por ela e não permanecer
significa que Deus está sendo misericordioso. O fato de você levantar todas as manhãs e o sol resplandecer sobre você é porque a misericórdia dele está sobre você. E além de tudo isso, o fato de você estar aqui nessa manhã significa que Deus o alcançou, deu nova vida. O Novo Testamento nos ensina que em Cristo vemos a misericórdia de Deus. Quando você olha para a cruz, você vê a misericórdia de Deus, porque aquela cruz era para mim e para você. As chicotadas, os cravos, era para mim e para você. Então, quando nós olhamos Cristo, nós vemos a misericórdia de Deus expressa, clara e evidente ali para nós. Devemos seguir então esse Cristo. Devemos então ser um servo bom e fiel, refletindo assim a misericórdia. Então, como podemos refletir a misericórdia de Deus? Uma vez que fomos feitos imagem e semelhança dele. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, no capítulo 5, no verso 7, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por que Cristo está ensinando então isso para o povo ali no Sermão do Monte? Porque ele quer que eu e você sejamos e começamos a praticar a misericórdia. Ele fala: feliz é o homem que é misericordioso. E às vezes nós não somos misericordiosos. Ou seja, nós somos maus mesmo. A nossa vontade é de já condenar a pessoa, é de já falar para não, pode ir para a prisão perpétua, pode matar, merece a morte. Muitas das vezes nós nem perdoamos. E olha que Cristo nos ensinou no Pai Nosso. E ele disse: assim como você perdoa, eu vou te perdoar. Não é assim que está lá? Senhor, perdoa assim como eu perdoo. Devemos ser homens parecidos a cada dia mais a Cristo, sendo misericordioso em todas as nossas ações. Que tremendo teste Cristo então estava dizendo para essas pessoas: olha, feliz é aquele que são misericordiosos, porque aqueles que são misericordiosos alcançarão a misericórdia. Cristo esclareceu que essas pessoas são muito felizes, são pessoas mais que felizes, aquelas pessoas que têm a misericórdia como um manual para ser praticada. O fato é que todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Romanos 3:23 nos diz isso. Todos, sem exceção, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós não merecíamos o que temos hoje, que é a salvação, que é a comunhão com o próprio Deus. Nós cantamos aqui várias músicas. E se não fosse o fato de Cristo, como a expressão da grande misericórdia de Deus sobre nós, tivesse vencido ali na cruz, nós estávamos perdidos. E porque Ele venceu, e porque Ele nos restaurou, e porque Ele nos renovou, nós podemos dizer, sim, que nós podemos dizer a expressão de sermos misericordiosos. 1 Pedro diz o seguinte: bendito o Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Por isso, meus irmãos, nós devemos falar sem parar desse Deus misericordioso. Nós devemos pregar, nós devemos viver esse Deus misericordioso, sendo como Ele é, uma vez que você diz que é filho dele. E se você é filho de Deus, precisa ter em você características que apontam de fato que você é filho dele, que foi regenerado. Porque se na sua vida não tiver nenhum apontamento sobre a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, que houve mudança, significa que de fato talvez você não tenha sido alcançado pela misericórdia dele. E que você está aqui tão somente perdido. O fato é que se Deus te resgatou através de Cristo Jesus, que você, uma vez que estava morto em seus delitos e pecado, uma vez onde nós estávamos todos mortos, agora a graça de Deus nos alcançou, a misericórdia dele nos alcançou. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então, o primeiro ponto é: a misericórdia de Deus, ela é abundante, ela é grande, ela é muito. O segundo ponto que eu queria ver com os irmãos é que a misericórdia de Deus está acima do juízo. A misericórdia de Deus acima do juízo.
O fato é que não merecíamos a misericórdia de Deus, e sim o juízo. Isto é o que merecíamos. No entanto, Deus colocou a sua misericórdia acima do juízo. Deixa eu ilustrar isso com vocês em Lucas 18, 10 e 14. Abram aí. 10 a 14. Jesus então dá uma parábola lá. Diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava assim, para si mesmo, de forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Ó Deus, se propício a mim, pecador. Jesus, ao contar essa história, ele diz o seguinte para a gente: o que esses homens mereciam, o que esse publicano merecia, não era a graça e nem o perdão de Deus, porque ele era pecador, ele não fazia parte do povo de Deus. Entretanto, o fariseu, conhecedor, doutor da lei, conhecia, a Torá, conhecia de cor e salteado aqui os Pentateuco, entendia da lei do Senhor, estava lá orando para Deus como o cara: ó Deus, eu prego mesmo, eu canto bem demais, o meu dízimo aqui na igreja de Eldorado é o maior, então por isso, Deus, eu preciso que o Senhor então intervenha. Só que a oração de quem reconhece quem é, uma oração de pecador, uma oração que, uma vez que entendemos que Cristo, que Deus é santo, 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 e nós somos pecadores, a nossa oração deve ser como desse publicano: Deus, eu não sou nada, eu sou um pecador miserável e careço do Senhor. Aqui Cristo está nos mostrando que a misericórdia dele está acima do juízo dele. Porque o certo é ele condenar. Olha, já está condenado. Mas o amor dele, a bondade dele é tão grande que o alcançou. Olha o 14, quando Cristo então fala para aqueles irmãos: quem foi justificado? Digo-vos que desceu justificado para a sua casa. Não aquele porque todo que se exaltava, mas humilhado. Mas o que se humilha será exaltado, e o anterior será humilhado. O fato é que, se não fosse essa misericórdia de Deus, nós estávamos perdidos. Pois quem se exalta será humilhado. Quem não reconhece o seu pecado, quem não reconhece a sua podridão, quem não reconhece as suas fraquezas, pelo contrário, se diz, melhor, essa pessoa com certeza será humilhada. Mas o que é humilhado será exaltado, como o publicano foi, cobrador de impostos. O fato, irmãos, é que fomos justificados. E se você é justificado, você deve refletir na misericórdia de Deus, como parte do atributo, da essência de quem Deus é. O fato dele ter te alcançado, você então precisa refletir essa misericórdia. O fato é que Deus tem a misericórdia. Deus, ele lança de fora a sentença, o juízo sobre aquele pecador e lança o seu amor, a sua misericórdia. De um lado, Deus com a sentença, do outro lado, o pecador, e entre nós, entre Deus e o pecador, está a misericórdia de Deus. Nós estávamos aqui, porque se não fosse a misericórdia deles, se a misericórdia dele não tivesse nos alcançado, se Cristo não tivesse sido o sacrifício, e se Deus não tivesse aceitado esse sacrifício como um sacrifício perfeito, nós estávamos perdidos. Então a misericórdia de Deus nos alcançou, ela nos justificou e nos reconciliou com Deus. O publicano, em toda sua fala, justiça insuficiente, lança sobre a misericórdia do Senhor. Misericórdia do sangue expiador que se impõe entre ele e Deus.
Basicamente, essa história de publicano se repete todos os dias. Aqui, nessa igreja, nós que somos pecadores e falhos, precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer que carecemos do Senhor. O cobrador de imposto, então, reconhece a sua fraqueza, o seu pecado, e pede a Deus, então, para que venha lembrar dele com o sangue do Cordeiro. Nós sabemos que no Antigo Testamento, para o povo ser perdoado, para Deus, então, perdoar os pecados daquela nação, era necessário um sacrifício. Por meio da expiação daquele sacrifício, Deus, então, perdoava os pecados. Assim é em nossas vidas. O sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz do Calvário é que, então, nos faz ter a condição de sermos e de ter a misericórdia de Deus. Tiago, o irmão de Jesus, diz o seguinte lá em Tiago capítulo 2, verso 13. Peço os irmãos que abram aí comigo. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, a misericórdia se exalta acima do juízo. Onde a lei condena, a misericórdia triunfa. Onde a lei vem nos mostrar quão falho nós somos, quão pecadores nós somos, quão miseráveis nós somos, e ela nos condena, a misericórdia de Deus triunfa sobre essa condenação. E aí a graça do Senhor então nos alcança, e aí nós podemos dizer, Abba Pai, se não fosse o fato da misericórdia de Deus em triunfar sobre a lei da condenação, nós não poderíamos dizer, Abba Pai. Mas porque a misericórdia de Deus está acima do seu juízo e ela nos alcançou, podemos dizer que agora nós somos nova criatura. Até aqui então nós estamos dizendo de um Deus que é misericordioso e o que a misericórdia dele fez em relação a mim e a você. Nós temos um Deus que é a própria misericórdia, e esse Deus que é a própria misericórdia me alcançou, me reconciliou e agora me deu uma nova vida. E agora todos, por conta dessa misericórdia, é nova criatura. Amém? Beleza. Então nós entendemos que o Senhor é misericordioso e o que Ele fez por mim. Agora chega o terceiro ponto, que nos traz a seguinte pergunta. Como podemos refletir então esse atributo de um Deus misericordioso? Como podemos então refletir esse atributo de Deus misericordioso? Uma vez que Ele é a própria misericórdia, e essa própria misericórdia agora me restaurou, me regenerou, me deu um novo nome. Agora eu devo praticar. Ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não praticar ela, orar todos os dias e não praticar o que você ora, jejuar, não praticar, como esse fariseu fez, ele conhecia as leis, ele sabia do Deus de Israel, do Deus dos hebreus, ele conhecia as escrituras, mas ele não praticava. Não adianta você acordar todos os domingos de manhã e vir para a igreja e a sua vida não ser transformada. Não adianta você ir na célula toda semana e a sua atitude não mudar. Não adianta você vir ao culto aqui celebrar a Deus se a sua vida, se a sua atitude, se o seu falar, se o seu pensamento, se o seu coração não tem uma atitude diferente. Porque se o Deus que é misericordioso e transformou a sua vida, e se sua vida não demonstra isso, significa duas coisas. Ou a misericórdia dele, ou o amor dele não foi suficiente, ou você não foi de fato resgatado. Porque uma evidência clara de que a misericórdia de Deus me alcançou é uma atitude diferente. Por exemplo, se alguém pecar contra mim, se alguém falar mal de mim, fizer algo errado, fizer algum mal contra mim, o que eu tenho que fazer? Perdoar. Só que eu perdoo? Não. E quando eu perdoo, eu esqueço. Só que eu fico lembrando dele toda hora, né? Poxa vida, viu? Poxa vida. Então o perdão exuberante que Deus nos deu quer dizer que continuemos a colocar as nossas vidas diante de Deus. A Bíblia trata aqui em detalhes alguns riscos que acompanham aquele que continua
prejudicando outras pessoas. O primeiro mandamento, né, Jesus Cristo, ele resume os mandamentos em dois. Primeiro, que é amar a Deus acima de todas as forças, de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não tem misericórdia do seu próximo, do seu irmão, se você não ama o seu irmão, se você prejudica o seu irmão, a pergunta é, estamos refletindo a misericórdia de Deus? Estamos caminhando conforme a vontade de Deus? Se eu não amo meu irmão como a mim mesmo, eu estou na presença de Deus de fato? Porque, como eu disse, e estou repetindo, a evidência de que a misericórdia de Deus te alcançou é atitude diferente. É ser nova criatura. É você sair aqui da porta e continuar sendo crente. E continuar sendo piedoso. Não só aqui na igreja, porque aqui na igreja é mais tranquilo você mostrar que é crente, mostrar que é piedoso. Lá fora, diante de sua esposa, diante de seus filhos, diante da sua vizinhança, no seu trabalho, é muito mais difícil você demonstrar isso. Por isso que nós devemos ter uma vida piedosa diante de Deus. Por isso que nós devemos ter uma vida de oração diante de Deus. Mas é claro que todos nós somos falhos e nós não vamos conseguir ser 100% aqui na terra. Ô Douglas, então se eu de vez em quando errar aqui com meu irmão não for misericordioso, significa que eu não fui restaurado? Não. Porque se você viu que você errou, falhou, arrependeu e foi lá e está tentando consertar e mudar, isso significa que Deus já te alcançou e que está agora tendo aquele trabalho de santificação. O que 1 João diz para a gente, aquele que continua no pecado, é que não pertence a Deus. Aquele que vive pecando, que vive na prática, que vive errando, é que não pertence a Deus. Agora, aquele que escorrega eventualmente e reconhece as suas fraquezas, sabe que Deus então te alcançou. Então nós devemos compreender que os nossos erros, os erros do passado, devem ficar no passado. Nós devemos perdoar. Com quanto possamos perdoar? Aquele que nos fere, aquele que nos vem contra nós. Jesus, ele dá também aqui uma história para a gente de um rei que foi cobrar a dívida do seu servo. Isso está lá em Mateus 18, a partir do 22. Ele cobra o servo uma dívida impagável. Ele chama esse servo e fala, olha, você me deve, e como você não tem como me pagar, eu vou prender os seus filhos, a sua esposa e vou vender, porque eu preciso receber. Ou seja, Deus, que é o nosso rei, agora ele está ilustrando essa situação para a gente. O rei então fala, me paga, você me deve, e é uma dívida impagável. Então esse servo, o que ele fez? Ele lança aos pés do rei, clama ao rei por misericórdia, pede ao rei compaixão e fala, rei, eu não tenho condição nenhuma de te pagar, nem nesta vida e nem qualquer outra vida eu teria condição de pagar. Tenha misericórdia da minha família, dos meus filhos. O rei então perdoa. Fala, então beleza, tá, eu vou fazer o seguinte para vocês. A partir de hoje você não me deve mais nada. Está tudo quitado, suas dívidas. Né? Então, a partir de hoje, zera tudo. Não me deve mais nada. Vá em paz. O rei teve compaixão, misericórdia desse irmão. Mais para frente, esse servo que foi perdoado de uma dívida impagável, foi cobrar uma outra pessoa, que é abaixo dele, de uma dívida razoável, que dava para pagar. E o que esse rapaz fez? Ele agiu como o rei agiu com ele? Não. Ele teve compaixão, clemência, assim como o rei teve com ele, de uma dívida impagável? Não. O que ele fez? Ele mandou prender o homem. Não, já que você não tem como me pagar, chamou os soldados e mandou prender. O rei então ficou sabendo dessas coisas, mandou chamar o servo e falou para ele, servo mau, eu te perdoei e você não pôde perdoar.
Então, diante disso tudo, estou revogando aqui o meu perdão, e a partir de hoje, você, sua casa e suas descendências vai trabalhar até me pagar. Ou seja, o que o rei espera de mim e de você é que sejamos parecidos com ele. Assim como ele nos perdoou, nós devemos perdoar. Assim como ele nos amou, nós devemos amar. Assim como ele, Cristo, tem comunhão com o Pai, nós devemos ter comunhão com Deus. Porque se nós lermos Mateus 6, ali falando sobre a oração do Pai Nosso, e chegar no versículo 12, onde diz: perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores, nós estamos dizendo: Deus, me perdoa como eu estou perdoando. Ou seja, ele vai te lançar na cadeia, porque você e eu não vamos ter paciência para perdoar. Mas há uma transformação que precisa ser evidenciada em nossas vidas. Então Cristo nos ensina o seguinte: assim como o Pai nos perdoa, assim como Cristo, através do sangue dele, nos garante esse perdão de Deus, eu e você devemos perdoar as pessoas. Devemos perdoar, porque certamente eles vão errar contra nós. E o próprio Tiago diz também para que possamos confessar uns para os outros, para sermos abençoados. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, nós precisamos entender que Cristo nos regenerou. E uma vez que fazemos isso, irmãos, estamos refletindo a misericórdia dele. Uma vez que perdoamos, uma vez que amamos, uma vez que somos misericordiosos com as pessoas, nós demonstramos o quê? Que o atributo de Deus está sendo refletido através de nossas ações. Então, o primeiro ponto que nós falamos aqui: Cristo, Deus é a própria misericórdia. O segundo ponto que nós falamos é que essa misericórdia, que é o próprio Deus, nos regenerou, nos salvou, nos perdoou, nos reconciliou. E agora que fomos reconciliados por Cristo, através de Cristo, precisamos então ter uma vida prática diante dele, como servos bons e fiéis. Nós precisamos entender isso. Cristo, irmãos, ele nos resgatou e nos transformou. Esse atributo de Deus é um atributo comunicável, é um atributo que está em nós também, como característica de sermos semelhantes a Deus, como característica de sermos filhos de Deus, como características de sermos chamados filhos de Deus. O fato de Deus ter nos alcançado, uma das coisas interessantes é Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, diz o seguinte: bendito Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor de sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. O fato da misericórdia de Deus ter nos alcançado, nós somos abençoados por um Deus bendito, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu somos abençoados por Deus, somos restaurados por Deus, fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para refletir a misericórdia dele em Cristo Jesus. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Em qual lugar? Nas regiões celestiais. Em todos esses lugares, em Cristo Jesus, nós somos abençoados. Através dessa misericórdia, o Senhor Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes de tudo, antes do mundo ser formado. A misericórdia de Deus já nos alcançou para sermos o quê? Irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos predestinou como filhos. O fato de você e eu sermos considerados filhos de Deus, co-herdeiro, através de Cristo Jesus, no reino de Deus,
é que a misericórdia de Deus então nos alcançou. E por isso, nós somos feitos filhos dele, em Cristo Jesus, em beneplácito de sua vontade, louvor de sua glória. O verso 7 é o verso que fecha a questão da misericórdia de Deus em nossas vidas, e a partir de então, sermos e refletirmos a misericórdia de Deus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, a misericórdia de Deus trouxe redenção para nós. Lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, Deus já anuncia ali o evangelho que traria restauração para nós. Quando ele disse que o seu descendente, o descendente da mulher, viria e esmagaria a cabeça da serpente. Ali, Deus então começa a expressar a sua misericórdia. Fomos redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, segundo a riqueza da graça do Senhor. Como podemos refletir a misericórdia de Deus? Como podemos refletir um Deus que é totalmente misericordioso? Como podemos ser crentes segundo o coração do Senhor aqui nessa terra? Certamente nós vamos errar, certamente nós vamos falhar, certamente nós não vamos ser perfeitos e provavelmente nós vamos escorregar em nossos delitos e pecados. Mas o que nos traz a esperança e a alegria é que esse Deus é tão misericordioso que mesmo que você venha pecar e errar, a justiça dele, a misericórdia dele e a graça dele irá nos alcançar. Vamos orar, irmãos, para que Deus então possa nos abençoar.